Nós vamos ler em Atos capítulo 20, verso 27 a 30. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Grande Criador, mais uma vez, mesmo com toda a dificuldade para falar, pedimos que o Senhor nos dê graça para entregar uma parte deste recado para o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, desde o tempo de Paulo, já havia certas advertências de acontecimentos após a partida de Paulo. E depois que Paulo partiu, aconteceu muita coisa mesmo. Esses homens perversos, eles entraram falando coisas perversas e procurando atrair o povo a si. Não atrair o povo à palavra, porque o povo, quem é da palavra, já está atraído pela palavra. Mas estão procurando atrair a si mesmo, diz Paulo, porque eles procuravam atrair para si, para que o povo não fosse atraído por Paulo, pela mensagem que Paulo estava pregando. Então, este espírito já ronda a igreja por mais de 2 milênios. Eu quero ler para vocês também 2 Timóteo capítulo 2, verso 14 em diante. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Coisas que pervertem as pessoas, a gente não deve falar. Nenhum crente deve publicar coisas que pervertem os ouvintes, mas coisas que edificam. Este é um ministério de cada um de nós, como obreiros que nós somos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É conforme a nossa atitude, que eu estava pensando em falar, a verdadeira atitude. Conforme a nossa atitude, nós somos aprovados e reprovados. São nossas atitudes, são aquilo que nós praticamos, são aquilo que nós falamos, é a nossa postura diante do povo que leva-nos a ser aprovado ou reprovado diante de Deus. Porque se nós transmitimos uma coisa para perversão dos ouvintes, então nós não estamos apresentando a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, isso daqui, você já pensou bem, Paulo pregando, e depois voltando atrás, dizendo que eu preguei era do diabo. É que postura teria Paulo,
que atitude teria Paulo para nós podermos segui-lo? Se Brana viesse e fizesse a mesma coisa, que atitude teria Brana? E nós podemos segui-lo se ele pregasse e depois viesse dizendo, olha, o que eu preguei não é de Deus. Que tipo de obreiro seria Brana? E assim sou eu. Que tipo de obreiro seria eu? Se pregar para vocês todo o tempo e depois dizer, oh, meus irmãos, eu errei. Tantos anos perdidos. E esse povo que morreu nesse tempo, vai tu para o inferno? Para onde vai? Que me ouviu? Não. A questão é que a gente tem que ser aprovado por Deus. Porque muitas vezes a gente prega, mas não é aprovado por Deus. Vamos dizer claro, é pastor, mas não é aprovado por Deus. É obreiro, mas não é aprovado por Deus. É evangelista, mas não é aprovado por Deus. E assim por diante, é profeta, mas não é aprovado por Deus. Então a gente tem que procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aí Paulo continua ensinando a Timóteo, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É o pregador que já vai e leva palavras, ao invés de edificar a fé, são palavras maldosas, contra pessoas, e não está de acordo com a própria palavra de Deus, com a própria ordenança de Deus, já mostra a reprovação nossa, quando nós fazemos isto. E a palavra desses, Paulo continua mostrando a qualidade de homens que estaria depois que ele partisse. E qualquer homem que veio depois de Paulo, não é somente nos dias de Paulo, mas esse período da mensagem de Paulo vai até o rapto. O período de cada mensageiro vai até o rapto. Nós temos um profeta que trouxe para nós a revelação desde o primeiro mensageiro até o último mensageiro. Então não tem como enganar. E a palavra desses roerá como gangrena, que é como câncer. As palavras maldosas, que não produz coisa boa no povo. Aquilo rói como gangrena, entre os quais já tinha naqueles dias Paulo dizendo, são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A iniquidade é aquilo que você sabe que é errado, e se você faz, você é um praticante de iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, porque seria muito honroso esta casa, só tem vasos de ouro, vasos de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E cada um de nós, membros, pastores, evangelistas, obreiros, diáconos, nós temos que ver que tipo de vaso nós somos. Nós estamos honrando a Deus com a sua palavra do dia? Ou estamos honrando a Deus com a palavra que Deus falou ontem? E Ele tem uma palavra para hoje, e nós não conseguimos ver a palavra de hoje, tropeçamos nela e somos o vaso. Honra ou desonra? Está honrando a palavra do dia ou está desonrando a palavra do dia? Esse é o tipo de vaso que cada um de nós devemos perguntar: que tipo de vaso sou eu? Estou honrando a palavra
Não adianta você falar bem de Moisés. Moisés é de 4 milênios. Não adianta você falar bem apenas de Jesus. É de 2 milênios. Não adianta você falar bem de Brana. É de 50, 60 anos atrás. Eu quero ver nós mesmos, vermos a palavra que está escrito na Bíblia e que teria que cumprir neste tempo nosso, se nós estamos sendo vaso de honra ou de desonra. Honramos esta palavra de hoje. Eu honro Apocalipse 10, de 1 a 7. Sim, mas é Apocalipse 10, de 8 a 11. E não adianta pensar diferente. Um vem após o outro. É um capítulo que informa como o sol e a lua, marido e mulher, tem que combinar. Enquanto o sol se põe, a lua, a igreja, se mostra sua claridade. Por quê? Porque ela está refletindo a luz do sol. Nós estamos aqui para refletir a luz da mensagem que Brana pregou. Foi o sol do dia, aquela mensagem. Mas ele partiu. Mas esta mensagem está sendo refletida na vida de cada um de nós. Nós somos a lua, a igreja, a noiva, que estamos mostrando essa luz para o mundo. Ou ficou apenas naquilo que o irmão Brana disse e que não podia dizer mais. Não podia falar para mais ninguém. Nós temos que ver que são escrituras que tinham que cumprir. E não importa quão incrédulos nós somos no tocante à escritura do dia. Ela já cumpriu. A escritura do dia não vai cumprir. É depois que ela cumpre, é que vem as cópias. É depois que cumpre. Foi depois que veio Brana, é que apareceu as cópias. É depois que vem a lua, a igreja, a noiva. Apocalipse 10, 8 a 11. Aí aparecem as cópias, porque a lua já mostrou a luz do sol. Já mostrou a luz do ministério de Brana. Já mostrou a revelação dos selos, do novo nome, que o Cordeiro saiu do trono. A lua, a igreja, já mostrou isso aí. Então aí vem os copiadores, que não dão valor ao sol, que não dão valor à lua, porque estão procurando algo para si mesmo, para se elevar acima da congregação, como fizeram os homens do tempo de Moisés. Eles é que estavam se elevando acima da congregação e disse que Moisés estava fazendo aquilo. Mas era eles, porque eles queriam a posição de Moisés. O que sobrou para eles foi a terra que abriu a boca e os engoliu. Bom, vamos prosseguir aqui. Eu tenho algo aqui para falar, mas me vê essas escrituras. Capítulo 2, 2 Timóteo, verso 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, de quais coisas? Dessas coisas más, das palavras maldosas, da vida corrupta. Se purificar, será vaso para a honra. Mas ao invés de se purificar, está piorando. Quanto mais tempo de crente você tem, e você cada dia mais usa certo palavreado, que não é de Deus, que não está de acordo com a palavra, como amaldiçoar quem já foi abençoado? Irmãos, não há maldição que pegue em mim, não há maldição que pegue em você. Nós somos o povo abençoado de Deus desse dia final. Não é pensar que nós somos alguma coisa, não. Se eu não crer assim, eu posso largar de mão de pregar, porque eu sei que é a Bíblia. Brana, no seu dia, era o povo de Deus. Nós, no nosso dia, no dia da esposa, quando é que vai ter o dia da esposa?
exatamente de Brana para cá, dos selos para cá. E quem foi que entendeu os selos? Nem na América eles entenderam. Mas os selos já foram abertos, foram revelados. João comeu, a igreja sabe disso. Vai guardando isso, porque eu quero chegar a um ponto que pode ajudar mais você ainda. Então, aquele que se purifica, se torna um vaso de honra, santificado, idôneo, capaz, para uso do Senhor. Como o Senhor vai usar a gente, se a gente não está de acordo com a sua palavra? Não pensa você que eu tenho que acompanhar mais qualquer outra palavra. Esta palavra é a última. Esta mensagem do profeta que ele pregou é a última. O último ministério era exatamente aquele que teria que completar o que irmão Branham não pôde dizer. Outra pessoa não vai fazer. É o ministério que faz. Esse ministério tem que ter um vaso idôneo para este fim. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Segue a paz com estes que têm um coração puro, não um coração cheio de ira, de contenda, de infâmia, de mentiras. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. É por isso que eu digo a vocês, não adianta ficar na internet debatendo. Paulo já avisou nós há 2000 anos atrás. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. É um contendendo com o outro. Ninguém vai chegar a um acordo. Você não pensa que vai chegar a um acordo. Você não pensa que aquele que saiu volta, se arrepende. Eu já disse, eu queria ser decepcionado com eles, com o retorno, com a alegria. Eles pensam que nós temos que ir para lá. Não, vocês saíram, vocês se perderam, vocês saíram do caminho. Não era para vocês fazer isto. E por que foi? Por boa coisa? Por amor ao povo? Não, isso é mentira. Não tem amor ao povo, é contenda. É o que está acontecendo. Aí Paulo diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Não é fazer os outros sofrer, sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem. Agora, irmãos, os que resistem já não são mais os de dentro. Olha para vocês verem. Porque nunca dentro você vai encontrar muita gente que resiste. É a hora que eles saem que eles provam que eles resistem. Eles resistiram a Moisés. Resistiram o profeta. Com o tamanho dom que teve o irmão Branham, eles resistiram, irmão Branham. Irmão Branham ficou só no último tempo. O homem que tinha dons, pensa bem nós que não temos dons, só temos aqui a palavra para dizer, está escrito, é assim diz o Senhor. Quando eu prego que João comeu o livro, estou dizendo que assim diz o Senhor. É a Bíblia, porque ninguém podia comer este livro sem ser revelado. E não foi revelado nos dias de João do Apocalipse, como nos dias do 7º anjo do Apocalipse. Lá nos dias de João, também não foi revelado. Teve que ir passando as eras, até chegar no 7º anjo.
Aqui no final, quando veio o sétimo anjo, que passou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, aí chegou Brana, o sétimo anjo. Aí o livro foi aberto. E você tem que saber que João só pode comer depois que Brana, o sétimo anjo, teve o livro aberto pelo Cordeiro e dado a ele. Agora é tempo de João comer esse livrinho. Sou eu, é você, comendo o livrinho, comendo a revelação que foi dado aquele dia no Monte Pôr do Sol. Deus abriu ali e ele foi pregar lá no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Vamos prosseguir para mim encerrar a parte de leitura. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Que a vontade dele, do diabo, eles estão presos. E não querem se desprender de maneira alguma. Não pensa você que você tem esta revelação, que você vai ficar com medo das pessoas dizer que você é do diabo, que você é espírita. E chamaram o irmão Brana também. Nós já colocamos aí na internet, eu nem trouxe esses parágrafos. Mas demonologia, você pode encontrar ali. Eles chamaram o irmão Brana também de espiritismo. Ele diz, com o espiritismo que eu tenho, estou ganhando almas. E o que você está fazendo? Contendendo, levantando contenda diante do público, diante do povo. O que não deveria, nenhum de nós, se fôssemos obreiros aprovados. Nenhum de nós deveria fazer isto. Bem, eu quero usar aqui também apenas uma parte da palavra de uma irmã. Tem hora que a profecia dada para o Brasil foi por uma irmã, Graça, essa irmã que teve essa profecia nos dias do irmão Brana. E a gente fala de algo que aconteceu, o irmão Brana fala, e ao invés do irmão Brana falar muito do homem, ele falou da viúva, irmã Hatmuser. Sempre está mostrando uma mulher, que a mulher aponta para a igreja. E está falando de uma mulher que creu para a salvação dos seus filhos, irmã Hatmuser, que deve ser esta igreja hoje, que deve crer, como todas as igrejas anteriores, tinha que ser como a irmã Hatmuser, que creu para a salvação dos seus filhos. E nós estamos crendo para a salvação dos nossos filhos. Eu queria que eles entendessem um pouquinho que enquanto sai, outro vai tomando seu lugar. Não é como aquele eleito. O eleito é assim, ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o lugar do eleito. Porque o eleito permanece na palavra. O eleito não sai da palavra, ele permanece na palavra. E que palavra que você tem permanecido? 20 anos ouvindo esta palavra, você tem permanecido na palavra, ela é realidade. Eu não estou falando de algo lá de trás, estou falando daquilo que está acontecendo aqui. Não estou falando de um sétimo anjo, que João falou dele há 2000 anos. Estou falando do anjo, sétimo anjo, que aconteceu há 50 e poucos anos atrás. Estou falando do João que comeu o livrinho, não do João de 2000 anos atrás, mas do João que comeu o livrinho agora. Isso é Bíblia. Muitas vezes nós não queremos e fugimos de falar isto, mas é a Bíblia, é a realidade. Quantos revelou a palavra? 1. Quantos sétimo anjo? 1. Quantos comeu o livrinho? 1.
Quantos, João? Um. Deveria entender. Então, uma irmã, ela disse, quando eu ouvi os CDs, falei, pronto, aqui está. O que eu tanto anelava ouvir. Agora não tenho interrogações. O problema é quando você tem a mensagem e interrogações. Está dentro da igreja, você está escutando, mas o eleito não tem o que interrogar mais. Ele tem a luz da palavra do dia. Ele não é enganado. De maneira alguma, o eleito é enganado. Porque ele tem a mensagem do dia. Quem foi enganado? Quem saiu de Moisés? Quem foi enganado? Quem saiu de Jesus? Quem foi enganado? Quem saiu de Brana? Saiu, não quis Brana. Quem é enganado? Quem sai de João, da mensagem do dia. O livrinho já foi comido. Agora querem nome para si. Não cremos mais na mensagem de uma só pessoa. Por quê? Porque querem ser uma só pessoa. Vocês não viram a tática do diabo. Mas é tão claro, você lê a tática do diabo. Assim, claro, não cremos numa só pessoa. Por quê? Porque nós queremos tomar o lugar dela. É isso que está acontecendo. Nós cremos numa só pessoa. Nós cremos nos dias de Jesus, que era Pedro. No Pentecostes, que foi Pedro. Cremos numa só pessoa, que foi Paulo, no seu dia. Que foi Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Cremos numa só pessoa, que foi Brana, em seu dia. Cremos numa só pessoa, que foi João, aqui nos nossos dias. Cremos numa só pessoa. E irmão Brana diz, o diabo odeia a mensagem de uma só pessoa. O diabo odeia, ele fica furioso, porque ele quis ser esta pessoa no tempo de Moisés, e não conseguiu. E assim por diante. Mas é que vem a irmã testificando. E eu gostei disso. Agora, eu não vou ler tudo. Não tenho mais interrogações. E depois de minha barriga cheia, minha alma alimentada, vou andar às tontas, ingrata, cuspindo no prato que comi? Ah, que Deus me livre e me guarde de tal atitude. Tem hora que mulher tem mais atitude correta do que homens. Então você vê, aquela irmã Hetmuser tinha melhor atitude do que aqueles que não creram no irmão Brana. Porque hoje é fácil eu até falar que eu creio no irmão Brana. Ele já morreu, já passou a geração. E a geração é 40 anos, é assim diz o Senhor. Foi o William Branham que pregou isso. Eu nunca aprendi com mais ninguém. Vai em todas as mensagens de irmão Branham e vê se a geração não é 40 anos. E cada 40 anos, irmão Branham diz, Deus usa um homem. Não sei por que ele falou isso. Diz cada 40 anos, que é cada geração. Deus nos guarde, Deus nos livre de tal atitude. As pessoas que rejeitam o nosso ministério chegam a um ponto de ter certo nervosismo e agitação que você percebe ao conversar com eles, você percebe ao ler os textos deles, por isso eu nem leio. Você percebe que há uma perturbação, porque deixaram o espírito mal os dominar, e são as boas pessoas que andaram conosco, que comeram conosco, que dormiram perto de nós, não são más pessoas. Eu não venho aqui para
dizer que são pessoas ruins, porque não são. Mas quando a gente dá o lugar ao diabo, o profeta diz, é o diabo que não presta. É que a gente dá o lugar para o diabo. Aí o nervosismo, a agitação, o achar que tem, o querer tomar a posição, ser alguma coisa. Oh, Deus me livre de tal atitude, de querer ser. Eu não quero ser, eu não preciso querer ser. Aí está a mensagem para vocês. O que eu sou está na pregação, está na mensagem, está no ensinamento. Eu não tenho que querer ser. Dores de parto 158. Não preste nenhuma atenção ao mensageiro. Mensageiro é um pastor, um dia. Cada pastor que prega é um mensageiro. Cada evangelista que prega, o obreiro, é um mensageiro. O mensageiro é aquele que leva uma mensagem. Ou leva a mensagem sua, ou leva a mensagem dos outros. Leva a mensagem de Deus ou do diabo. É mensageiro. De todo jeito é um mensageiro. Mas aqui, irmão Branham está dizendo, não preste nenhuma atenção ao mensageiro. Olha o que a mensagem é. Se as pessoas, se os nossos irmãos fossem sinceros, porque falta o principal que Deus diz para o irmão Branham. Você precisa ser mais sincero. Se falou para o irmão Branham, que o irmão Branham procurava fazer as coisas com sinceridade. Pensa bem, os que estão procurando falha no lar, falha no ministério, para poder falar, para poder pregar, para poder ganhar alguém, para poder tirar alguém do ministério do outro. Através dessas atitudes erradas. Aí o irmão Branham vem e diz, olha o que é, o que a mensagem é. Isso é o que é. Aí ele estava falando dele. Não repare o pequeno careca. As pessoas devem perceber isso. Há um desrespeito às cãs, que é os cabelos brancos. Há um desrespeito aos carecas. E aquelas crianças que foram instigadas pelos seus pais a dizer para Eliseu, sobe careca, sobe calvo. Eliseu só abriu a boca e saia ursas. E comeram 42 crianças. Porque as crianças morreram, culpa dos pais que não ensinaram respeito aos homens de Deus. E ficaram dizendo, é o careca. E o irmão Branham vem e diz, não repare o pequeno careca, que eu também já estou há muitos anos. Não repare. Repare a mensagem. Deveria se humilhar à mensagem. Mas como humilhar se já vomitou? Já jogou tudo fora. Como humilhar? Muitas vezes tomamos uma mensagem isolada e se nós não temos companheirismo com certo irmão, nós somos uma denominação. Isso é mensagem isolada. O irmão Branham pregou, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Então você tem que perceber, se tem uma coisa incrédula, você tem que separar daquilo. Você deve ser a pessoa que separa daquela incredulidade. Se você crê que o que você tem é fé, separa-te da incredulidade. Eu quero que alguns dos que saíram me digam que eu falei qualquer palavra brusca para eles. Eu disse, vai com Deus. Deus te abençoe, que você seja feliz nesta caminhada. É a minha forma. Eu não tenho que temer perder, eu só vou perder quem não é meu, só vou perder membro que não é do meu ministério. Você só perde a sua mulher se ela não é sua. Se ela estava com você, mas olhando no outro homem.
É como o crente, você só perde ele porque ele está com o pastor e olhando no outro, desejando o outro. São demônios de adultérios nos pastores, nos membros de igreja. E nós já aprendemos isso há quantos anos? Mas adianta para essa qualidade de gente que existe hoje? Paulo falou a qualidade deles. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Ou você pensa que eu tenho vontade de conversar com mais alguém que não crê no que eu creio? Não tenho, não. Mas não pense que eu tenho dificuldade com qualquer pessoa que crê do jeito dela. Não tenho. Ela tem o direito de crer do jeito dela. Ela só não tem o direito de agir desconforme de um obreiro que deveria ser aprovado e é reprovado pela atitude, pela forma de falar, de agir. Deixa eu ler para vocês. 49. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Abraão também, ele era uma pessoa separada do mundo. Aí você pensa que temos que misturar com o mundo, misturar com irmãos que não crê. Não, você tem que dar certo com todo mundo como humano. Na fé é diferente. Cada um segue sua fé. Meu irmão, tome sua fé e vá em paz. Cada um segue sua fé. Cada um tem livre-arbítrio. Ninguém fica preso numa pessoa porque aquela pessoa está te prendendo. Você pode sair a hora que você quiser. Abraão também era uma pessoa separada do mundo. Quando Deus chamou Abraão, aos 75 anos de idade. Falei, meu Deus, eu estou com 70, já estou com dificuldade. Abraão foi chamado com 75. E ainda viveu até 140 e lá vai pedrada. Pensa bem. Aí Deus chamou Abraão. O que Deus falou para Abraão? Separa. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Isso era o início da fé. E ele carregou, o pai dele carregou o sobrinho dele. E o pai morreu, o sobrinho já começou com os pastores que tinham, dando problema com os pastores de Abraão. Deus disse, você tem que separar, você saiu com eles, tem que separar. Separa-te mesmo de teus parentes, de toda a incredulidade, e entre em um mundo no qual você nunca veio antes, e entre a um povo que você nunca conheceu antes. Saia, separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo. Ou você não está ouvindo o que diz o profeta? Saia e separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo. Por quê? Para que você seja um nazireu ao Senhor. Nazireu é o escolhido. Separa-te. Se alguém tem que separar de mim para ser um nazireu, separa-te. Se eu tenho que separar de alguém para eu prosseguir como um nazireu, vou separar. Mas não falando mal para poder ganhar pessoas do outro ministério, como que a gente não tem capacidade de ganhar. Então tem que falar mal para poder ganhar pessoas de um ministério. Isso é maligno. Separa-te. Vou repetir, saia e separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo, para que você seja um nazireu ao Senhor. Agora, eles teriam coragem de dizer para William Branham, esses pregadores,
obreiros que deveriam ser aprovados, mas são reprovados pela palavra que dizem. Teriam eles coragem de dizer para Brana, que Brana era um espírita. Quando Brana disse, ele sabe disso aqui. Então, depois que as eras da igreja terminaram, quando foi que as eras da igreja terminaram? Foi quando João estava lá, na ilha de Patmos. Aquilo foi visão. Teve 7 eras para a igreja terminar, as eras terminar. E quando terminou, ele disse, encontramos então que João, de 2 milênios, era o tipo de cada crente que será convocado, cada crente verdadeiro, que será convocado para o alto por Cristo. Agora, aquele João é o tipo, eu estou à procura, cadê o crente hoje? Porque João foi o tipo, aqui é o antitipo, aqui é o cumprimento do tipo. E João sendo o tipo, vocês poderiam chamar, vocês que não são aprovados, poderiam chamar Brana de espírita. Foi Brana que pregou. Por quê? Porque João morreu. E foi o irmão Brana que disse que ele é o tipo do verdadeiro crente agora. Não é do verdadeiro crente lá não. Lá era tipo. Você volta lá atrás. Para você ver. O Enoque era o tipo. Mas você sabe qual que é o cumprimento do tipo? Aqui no tempo nosso. Enoque era o tipo. Olha onde nós estamos aqui. Não dá para eles entender. João era o tipo. Mas aqui está o verdadeiro crente que Deus tem chamado ao alto. Que Deus não tem deixado eles em Apocalipse 3, mas tem chamado eles ao alto. Como chamou João na visão, chamou o crente aqui agora também ao alto. Chamou Brana. E se chamou Brana, chamou a mim, porque eu pertenço a Brana. Eu pertenço ao último mensageiro. Ao último mensageiro que entrou para o Cordeiro sair do trono. Você tem coragem de chamar Brana de espírita? Quando Brana diz, olha, deixa eu ler. Raabe, tipo do crente hoje. Você sabe muito bem. Aí você talvez vai tratar como, Raabe não morreu, por isso que é o tipo. Não. João morreu e é o tipo do verdadeiro crente. Raabe morreu e é o tipo do verdadeiro crente hoje, diz William Branham. Não é o tipo do verdadeiro crente lá do tempo dela, não. Você tem coragem de chamar Branham de espírita? Porque Raabe morreu e ele está dizendo que ela é o tipo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 107. Agora Raabe, a prostituta, conhecida como uma prostituta, ela era um tipo do crente hoje, o crente verdadeiro. Você vê onde é que irmão Branham põe nós, irmãos. Não tem uma pessoa de moral para pôr nós. Onde foi que o irmão Branham pôs? Pegou Raabe, uma prostituta, e diz, ela é o tipo do crente verdadeiro hoje. Porque ela não tropeçou, ela nem especulou os espias. Ela não disse, irmão Branham conta nessa mensagem, ela não disse, olha, eu quero ver o seu mensageiro lá, o que ele faz. Não, ela diz, eu sei o que o seu mensageiro vem fazendo, desbaratando com todas as nações. O que é que vocês me dão para me preservar de um cordão escarlata, uma cor vermelha, um tipo de sangue para te proteger? Se você crê, a hora que ele passar por aqui, a cidade pode ser destruída, mas você não será destruída com a cidade. E aqueles que estiver dentro da sua casa se salvará também.
Este é o tipo do crente hoje. Raabe, prostituta, largou da prostituição, creu no mensageiro, só de ouvir uma vez. Esses homens e mulheres estão ouvindo há 20 anos, 15, 16 anos. Não pode ser considerado como Raabe, não pode ser considerado como uma prostituta. São moralistas. É isso que são. E Deus não tem nenhum moralista para isso. Ele pegou Raabe, ele pegou João, que era simples, ele pegou um Pedro que falhou, e diz: esse é o verdadeiro crente. Pedro, por que ele não pegou o apóstolo do amor, João, e diz: olha, João é o verdadeiro crente? Naquele dia ele pegou Pedro, para que João fosse o verdadeiro crente, tipo do verdadeiro crente, depois que viesse as eras, fosse revelada a palavra, e tivesse gente aqui, 2000 anos depois de João, tivesse gente aqui, no qual fosse verdadeiramente o cumprimento daquele tipo. Nós somos estes crentes desse dia. Não tenha medo, não te preocupes quando disser que você é do diabo, quando disser que você é espírita. Não te preocupes, Deus já te tem abençoado. Com que Deus me abençoou? Com a revelação dos selos, com um novo nome. Deus já me abençoou. Com a mensagem de João, Deus me abençoou. Comi o livrinho aberto. Comi, você comeu? Ele te abençoou. Obrigado, Senhor. Que cada um de nós possamos refletir esta verdade, este livrinho, estes selos que nós comemos, Senhor. Por isso podemos falar. Se não comemos, não podemos pregar. Se rejeitamos comer, não podemos pregar. Ninguém pode pregar novo nome se não comer o livrinho com João, como João comeu. Então eu peço que o Senhor ajude sua igreja, seu povo, seus filhos, e que eles estejam certos de que são abençoados por Deus. Amém, Senhor. Amém. Eu sou filho de profeta. Eu vou cantando nesse estilo de poeta. Eu sou filho de profeta, sou agora um nazireu. Eu venço tudo que surge pela frente, não sou mais incompetente, a unção Jesus me deu. O inimigo já não pode fazer nada, foi na terceira puxada que agora me escondi. E eu já tenho 7 selos revelados e os mistérios consumados, só me resta prosseguir. Eu canto glória e aleluia o dia inteiro. Eu salto como um bezerro quando eu sinto este poder. Não há no mundo alguém que esteja mais feliz, e não foi porque eu quis, pois Jesus tudo me deu. O inimigo já não pode fazer nada, foi na terceira puxada que agora me escondi. E eu já tenho 7 selos revelados e os mistérios consumados, só me resta prosseguir. Quando eu oro, quase tudo se ajeita e a porta é estreita, mas eu ando pela fé. Já foi vencido, Satanás foi derrotado, ele já foi colocado bem debaixo de meus pés. O inimigo já não pode
fazer nada, foi na terceira puxada que agora me escondi. E eu já tenho 7 selos revelados e os mistérios consumados, só me resta prosseguir. Irmão Mateus Castigo agradece a Deus por mais um ano de vida, ocorrido no dia 17 de novembro. Irmão Ronilson pede oração em favor do seu trabalho. Irmão Dori agradece por orações foram atendidas e Roseli Tavares foi curada de um câncer. Amém. Pastor Mendes e sua família e também presentes, alguns irmãos em sua casa. Deus abençoe, Pastor Mendes, todos vocês aí em Belém do Pará. Nós temos também uma boa congregação ali no Belém do Pará que crê nesta mensagem. Vale a pena tratar com esse tipo de crente, não é? Pastor João Bispo, Deus abençoe, também conectado conosco ali no seu tabernáculo. É muito bom, não é? Muito bom ter todos vocês conosco. Vamos orar? Pai, o Senhor já tem manifestado Tua palavra a cada um de nós. Nós cremos nesta palavra. Nós sabemos que é a Sua palavra, que é o nosso tempo, o tempo da esposa, submissa ao sol. Sim, essa lua submissa ao sol, submissa à revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Ela é submissa, ela crê, ela está dedicada a isto, não importa do que a chamam, ela sabe em quem tem crido e ela sabe o que ela é. Obrigado, Pai. Abençoe cada pessoa que pede oração, que sejam abençoados por Ti, com muitos anos de vida, e aqueles que estão agradecidos, que o Senhor receba a gratidão, e aqueles que estão pedindo para o trabalho, que alcance a bênção para o trabalho, que haja prosperidade, em nome do Senhor Jesus, e todos os irmãos e irmãs que estão ligados conosco, sejam abençoados para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, amém. Meu irmão, se Deus quiser, vamos estar aqui sábado novamente. Vamos lutando para servir melhor a Deus. Você tem que fazer a sua parte. Quando você vê o mundo como está, já estão preparando o Covid-21. Isso quer dizer que já é tudo pronto. Faze e manda. É próprio para poder destruir o povo, certo? É o que está acontecendo, é o que vai acontecer. Perderam aquele equilíbrio de amar. Não há amor pelo seu semelhante. Nós não estamos no tempo deles pegarem e lançar míssil sobre nós. Eu creio que não estamos muito nesse tempo. Estamos no tempo desta guerra bacteriológica que o irmão Brana disse que haveria. E está aí acontecendo. Estamos passando por isso daí. Não é fácil. Até para a igreja. Não sabe se para o fim do ano vamos poder ter reunião. Pelo que se sabe, não. Mas tem hora que a gente parece... Não pode enganar o povo. Tem que falar o que é. Vamos esperar mais um pouco. As eleições estão aí para o segundo turno ainda, para a semana que vem. E vamos ver depois o que eles fazem. Porque o amor que tem é a política, o domínio. Não é ao povo. Nós vemos que é o que diz a Bíblia, o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente tem que crer na Bíblia, gente. A gente espera, podia ter uma melhora. Ou seria bom para nós ter uma melhora. Seria bom demais continuar com nossos cultos, normalmente, não precisar de ficar aí cercando essas cadeiras
para ficarmos longe um do outro, mas não podemos, temos que acompanhar a exigência da lei e das doenças que são enviadas, certo? Que são enviadas. Que Deus tenha misericórdia, nos dê graça para prosseguir. Amém? Sábado tem mais, domingo tem mais, se Deus permitir. E na outra semana já estaremos partindo para o sul, e eu já estou avisando, provavelmente não haverá pregação, estaremos aí para uma visita, visitar os irmãos. E alguém quer falar conosco, vai ali um pouquinho de máscara, né? E falamos um segundo. Estou certo que, do jeito que está, é provável que não teremos pregações, porque depois que termina tudo isso daí, já está ficando vermelho, bandeira vermelha já em alguns lugares do estado de São Paulo. Então você pensa bem, até chegar o Natal. É provável que depois do Carnaval, aí volta outra vez a privação. Será que não vai ter? Vamos ver. Deixando para frente. Setembro. Então, é uma mudança que vão fazendo para ver se o povo não se contamina. Mas é verdade, não podemos falar tudo. Deixa em paz. Viva a sua vida. Viva a palavra. Creia na palavra. Não esteja enganado. Certo? Não esteja enganado. O domínio para governar as nações está chegando. Irmão Branham ainda diz, não pense no comunismo. E tudo que você vê hoje é comunismo. Que está acontecendo. Ele diz, não pense no comunismo. É o romanismo que vai tomar conta. Então, vamos lutar da nossa parte, orar. Vamos estar na igreja quando pode. Porque se privar de nossos cultos, outra vez, cada um em casa, o que nós vamos fazer? Devemos estar preparados para tudo. Não desanimar. Quanto mais privação há, é mais teste para os crentes. Aqueles que estão de pé hoje, amanhã não estará de pé. É os testes do próprio mundo, das pestes que caem no mundo. E você pode estar protegido pela palavra, Deus te protegendo, porque tem um povo que vai ser raptado, não vai morrer, nem de Covid, nem de nada. Agora, que vão morrer de Covid, vão, tem muitos que vão morrer. Mas tem um povo que não vai, porque vai ser raptado. Então eu estou falando de um povo que vai ser raptado. Nós não sabemos se nós vamos morrer antes ou se nós vamos ser raptados. Amém. Vá em paz. Deus abençoe. Boa noite a vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda a parte que estão nos ouvindo. Boa noite.